Hello, welcome to my channel. Aqui quem fala é a Teacher Karen, estreia do canal Aprenda Inglês de Verdade, vídeo novo. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 dicas para vocês já começarem arrasando no inglês. Vamos lá? Dica número 1. Relax and have fun. Relaxe, se divirta. O inglês não tem que ser chato. Quem disse que o inglês tem que ser chato? Então procure conteúdos para você estudar de coisas do seu interesse. Isso vai deixar o inglês muito mais interessante. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler, você pode começar com livros mais básicos, uma literatura mais básica, como por exemplo, Drácula, Frankenstein, Zorro. São livros que vão começar a introduzir você no idioma inglês, né? E tem uma dica bem interessante que você pode fazer para começar a estudar o inglês da maneira certa, para já começar acertando de cara. Quando você começa a ler uma leitura, por exemplo, um texto em inglês ou um livro, a tendência é o quê? Lermos da maneira que falamos, assim como o português. Mas, como vocês já devem saber, o inglês, a pronúncia é totalmente diferente da escrita. Por isso é importante trabalhar as 4 habilidades no idioma inglês, que é o listening, reading, writing e, com certeza, o speaking. Então, como que é a maneira correta de fazer essas leituras? Se você pega um livro normal e começa a ler um texto, a tendência é você ler e a pronúncia, memorizar a pronúncia da maneira incorreta, né? Ler ali um aportuguesado, um inglês aportuguesado, não daria muito certo. Então, qual seria a maneira certa? Na internet é possível baixar alguns audiobooks gratuitos, você pode escolher alguns livros que você gosta para começar a ouvir em inglês, né? E até aqui na plataforma do YouTube você consegue também encontrar vários livros que você vai lendo na tela, né, o livro, e vai ouvindo como aquelas palavras são articuladas, como elas são, né, tem a pronúncia no idioma inglês. Então isso é extremamente importante, é uma dica essencial para que quando você chegue lá no nível avançado, você não vá carregando aquela pronúncia errada, né? E já tá falando e com aquela pronúncia, palavras bem erradas, porque memorizou da maneira errada, ok? Então, essa é uma dica muito interessante. Uma outra dica é, se você gosta de filmes, é muito interessante trabalhar com filmes. E eu vou ensinar aqui hoje, né? Vou começar a ensinar para vocês uma maneira bem interessante de se trabalhar com filmes. Então, escolha um filme que você goste, isso vai te deixar, além de mais interessante, né, o seu estudo, vai trazer uma facilidade maior, porque você já conhece aquele filme, né? Então, escolha um filme que você já conheça, coloque a primeira vez sem legenda nenhuma. A partir de agora, estudando inglês, você não vai mais ouvir filme dublado de jeito nenhum, até porque o ator ali interpretou aquela cena, perde toda a originalidade do filme, porque alguém vem e dubla por cima. Então, a partir de agora, áudio só em inglês. Então, você vai colocar a primeira vez, somente com o áudio em inglês, prestar atenção ao máximo naquela cena, naquele contexto, naquela situação que está acontecendo ali. Vídeo é extremamente interessante, porque simula uma situação com os nativos reais, né? E aí vai prestar atenção na cena, procurar entender o máximo do contexto, porque o inglês é importante a gente já desde o início começar a treinar essa questão do contexto, né? Porque chega um ponto que traduzir ao pé da letra não vai fazer sentido. Então, tenta entender o máximo quais palavras você conhece, o que deu para entender daquela cena. Segundo passo, você vai pôr de novo a mesma cena, né? Um trecho do filme que você goste, por exemplo, e vai colocar a legenda em inglês. E vai acompanhando se aquelas palavras que estão aparecendo ali, você reconheceu alguma, se o contexto você começou a entender da maneira correta, né? E aí, o terceiro passo é buscar o vocabulário que você ainda não conhece, tá? Então, vai pegar aquela legenda, as palavras que você não entende e vai procurar, né, um dicionário online, no Google. Hoje em dia tá muito mais fácil, né, fazer isso, muito mais prático. Anos atrás, a gente tinha que pesquisar no dicionário, ordem alfabética. Hoje em dia tá muito mais simples. Então, a nota é muito importante para já começar a memorizar e aprender a escrever no inglês. Anota no caderno das palavras que você não conhecia, ok? E o último passo, se você não tem ajuda de um professor, tá estudando sozinho, aí pode colocar, né, o último passo é colocar com a legenda em português, o áudio em inglês, para você checar se tudo aquilo que você entendeu corresponde com o que tá ali na legenda,
ok? Mas se possível, a legenda somente em inglês seria o ideal, ok? Mas é possível trabalhar dessa forma e você vai ter um aprendizado muito interessante fazendo esses passo a passo, né? Esse passo a passo que eu ensinei aqui, ok? Terceira opção, se você gosta de música, músicas também são muito interessantes para trabalhar o listening, né? Vocabulário, que você vai aprender vocabulary novo, né? Muito interessante para você aprender vocabulário e pronúncia correta. O que acontece? Muitas vezes quando a gente vai ler um texto, na hora de ler, a fala fica meio picotada, meio truncada, não sai com aquela fluidez. Se você começa a estudar músicas, né? Você pode estar indo para o trabalho, vai ouvindo a música, chegou em casa, pega aquela mesma música que você ouviu, que é uma música que você gosta sempre, né? De preferência. Chega em casa, dá uma olhada na letra. Vai ouvindo aquelas palavras que você foi ouvindo ao longo do dia, verifica a tradução. Primeiro você vai colocar a legenda, né? E vai acompanhar ali se o que as palavras que você conhece estão ali. Vai repetir e depois o terceiro passo, novamente você vai colocar a legenda em inglês, repetir tudo e vai ver a tradução, as palavras que você ainda não conhece, ok? Mais ou menos como faz um filme, você vai fazer isso com a música. Só que tem uma coisa bem interessante da música, que é uma vantagem a mais do que o filme. Cante. Quando você canta, as palavras elas são articuladas melhor. Então, o que acontece? Tem uma palavrinha aí que se chama contractions em inglês, que são aquelas palavras que eles emendam uma na outra, faz parecer uma palavra só, e na verdade não é. Então, quando você canta, essas contractions, meio que inconscientemente, você memoriza o uso delas, né? Então, cante, vai dar fluidez para sua fala, você vai ter essa facilidade de fazer as contractions, e inconscientemente, quando você vê, já tá saindo aquela fala mais natural, né? Aquela forma que eles usam mais abreviada, na forma escrita, informal e na fala, ok? Então, tente fazer isso que você não vai se arrepender, ok? Dica número 2, be patient. É muito importante a gente ter paciência quando a gente está estudando inglês. O inglês não existe uma pílula mágica. Você toma aquele comprimido e no outro dia começa a falar inglês. Isso ainda não existe. E se existisse, aqui para nós, a gente vai perder toda aquela alegria de ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento no idioma, aquela emoção quando você está entendendo e quando está começando a falar. É como se fosse uma criança aprendendo uma nova língua. Então, tenha paciência. Aprenda a valorizar a sua jornada. O caminho que te leva até você chegar no seu objetivo, ok? Dica número 3, don't give up. Mesma coisa, muito importante a gente não desistir. Porque existem muitos brasileiros que entendem muito bem o inglês, mas não falam. Porque ou desistiu no meio do caminho, ou estudou muita gramática e pouca prática. Então, a gramática, ela é sim importante, ela vai te ajudar a construir as frases corretamente. Mas a prática é extremamente importante, então uma não anda na frente da outra, as duas andam juntas. E principalmente você tem que aprender a gramática, mas verificar como ela é aplicada ali na prática. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então, don't give up, be brave, seja corajoso. Dica número 4. Never is too late to learn a new language. Nunca é tarde para aprender uma nova língua, um novo idioma. Não importa a sua idade. Eu aprendi inglês, eu já era adulta, e aqui, ó, no Brasil. O que acontece? Muitas pessoas pensam, eu tenho que morar fora para eu aprender uma nova língua, para eu falar corretamente, para eu falar melhor, ter uma fala mais natural, mas não necessariamente. Muitas vezes as pessoas vão morar no exterior, aprendem a falar, algumas até têm dificuldade porque tem poucas oportunidades ali na sua rotina de falar o inglês, mas muitas acontecem de realmente até conseguir falar, mas é muito importante trabalhar também as outras habilidades fora a fala. A escrita, a leitura, para você arrumar um emprego melhor, por exemplo, se você está no exterior, você vai precisar saber ler bem, você vai precisar escrever bem, vai precisar ser alfabetizado nessa nova língua. Então, é muito importante não desistir e pensar que nunca é tarde. Comece agora, que você não vai se arrepender, ok? E dica número 5, stop losing opportunities because you don't speak English.
Deixe de perder aquelas oportunidades porque você não fala inglês. Você pode sim começar agora, começar estudando sozinho. Hoje em dia é possível, existem muitos materiais online, que é possível você estudar com qualidade, né, através dos canais, através do YouTube, através de estudo, né, sozinho mesmo. Então, eu tô aqui para te ajudar nos próximos vídeos reais para você aprender inglês de verdade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha e see you next time. Bye, bye!